Hoje comemoramos o episódio de número 50 no O Especialista Podcast. 50 profissionais empresários. Quantas histórias marcantes, cases, trouxemos muita gente boa aqui de Campo Mourão. E com certeza esse episódio vai ser muito especial, porque é com uma pessoa especial. Ela que é minha sócia na empresa e também na vida. Ela é formada em fonoaudiologia, porém atua como empresária hoje ao meu lado. Ela muitas vezes é aquela pessoa que você não vê, porém muito eficiente. Mãe de 5 filhos, casada com um marido lindo, charmoso, elegante. Lógico que não vou me elogiar porque está aqui ao meu lado a mulher da minha vida que vai compartilhar a sua história de mãe empresária. Seja bem-vinda ao O Especialista Podcast. Minha esposa maravilhosa, fique à vontade, se apresenta para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, vão conhecer agora. Olá, boa tarde a todos. Bom, como o Rodrigo disse, sou a Maria Isabel, casada com ele. Viram que aqui a autoestima tá boa, né? E sempre foi assim, tá? Então, casei sabendo. Tenho 5 filhos, né? Temos 5 filhos. Fui formada em fonoaudiologia, como ele mesmo disse. Atuei por 10, quase 12 anos aí. Depois parei de atuar na minha área de formação. E estou me encontrando na área aqui do empreendedorismo, do marketing, da publicidade. Estamos aí alçando novos horizontes. É isso aí, minha esposa, essa mulher linda, maravilhosa aqui ao meu lado, para comemorar junto comigo o episódio de número 50 aqui do Especialista Podcast. Como ela mesmo diz, ela é formada em fonoaudiologia, porém me acompanha, né? Topou esse desafio porque nós saímos lá de Umuarama no ano de 2017 e ela deu um time na carreira para seguir os passos do marido nessa aventura de abrir um negócio aqui em Campo Mourão, que foi a revista Kids Mais, que ao longo aí da nossa caminhada fizemos o rebrand da marca e agora é a revista K, que eu tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar. Então vamos lá, minha esposa, vamos começar o bate-papo. Tá nervosa, querida? Um pouquinho, né? A gente tá sempre ali nos bastidores, nunca tá em foco, né? Sempre orientando quem tá aqui na frente das câmeras e agora chegou a minha vez de experimentar. A Abel, ela tem uma atuação muito forte, tá? Dentro da revista K. Ela cuida da parte do financeiro e também da parte do material, organiza toda a parte interna, né? Ela é aquele personagem que muitas vezes não aparece, mas é muito eficiente. Na verdade, é o meu braço direito, meu braço esquerdo, né? A minha parceira. Fala pra mim, como que é atuar com o marido? Já vou começar com essa pergunta. Começou bem já, né? Pergunta boa. Como que é trabalhar com o marido, né? É difícil, vamos lá, né? Não estamos aqui para contar mentiras, né? Vamos ser realistas. É bem difícil, mas acredito que ao longo dos anos a gente aprendeu a trabalhar juntos. Foi aos pouquinhos, a gente foi se entendendo, foi aprendendo, foi vendo o que dava certo e o que não dava, tanto no matrimônio quanto na empresa, né? Então a gente foi se adequando aí e conseguimos trabalhar junto e tá cada vez melhor, né? Cada vez mais gostoso trabalhar junto. Exatamente. Antes de dar sequência, pessoal, não posso esquecer de falar do nosso patrocinador oficial. Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Hoje eu estou com um terno completo. Falei assim, Leandro, eu vou gravar um episódio muito especial ao lado da minha esposa. E o que ele manda? Né? Um terno completo com colete. Falei, pô, mas eu não vou casar. Mas é para você que está pensando em casar, entrar nessa vida do matrimônio. Casa que é muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. É a mesma coisa de você entrar numa piscina com 5 graus, tá? Em julho. É maravilhoso o casamento. Brincadeira, né? Casa que é muito bom. Nós somos casados já há 10 anos, 5 filhos, muitos frutos. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida feliz ao lado da tua esposa. E quando for casar, não esqueça da São José
Alfaiataria. Lá tem lindas opções para você. Como que é ser mãe e empresária, Maria Isabel? Quais são os desafios do seu dia a dia? Vamos lá, primeiro deixa eu elogiar, né, que ficou maravilhoso nesse terno. Até falei pra ele que se quisesse casar de novo, ele pode, claro, com a mesma mulher, não tem como. Com certeza. Casaria com você quantas vezes fosse necessário. Tá vendo? Mas vamos lá, então. Como que é ser mãe e empresária? Eu falo que é uma luta diária, né? Você precisa, todos os dias, ter muita clareza do que é prioridade na sua vida para você conseguir conciliar as duas coisas, né? A maternidade e o trabalho. E para que isso não pese nem de um lado nem de outro. Então, você precisa ter muita clareza, ter certinho o que é prioridade, o que vem primeiro, o que vem depois. E ir levando sem querer muita perfeição, né? Sem buscar muita perfeição em tudo, fazer o que tem que ser feito e aceitar também o que acontece que não é esperado, né? As coisas que vão acontecendo no dia a dia, uma criança doente, muda a rotina, muda a agenda, muda o plano, e você saber aceitar tudo isso para você conseguir conciliar ali as coisas. Uma coisa que poucos sabem, você abriu mão da sua carreira, né? Para ser mãe também, para vir junto comigo a esse desafio. Dá para ser mãe e ter sucesso ou uma coisa ou outra? Dá, eu acredito que dá. Eu acho que vai ter moleza, né? Eu só vejo assim, a questão da maternidade e o sucesso profissional, quando você é mãe, talvez esse sucesso ele leve um pouquinho mais de tempo, né? Talvez não seja como aquilo que tinha planejado lá, igual quando era solteiro, tinha planos, tantos anos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, quando os filhos vêm, e quando vêm muitos, como no nosso caso, são 5 filhos, então foi necessário uma pausa. E assim, essa renúncia, no meu caso, a pausa ela veio com uma desistência da minha profissão, mas não é algo que seja ruim, né? Não é algo também que todas as mães tenham que fazer. Sim. Né? Eu vejo que cada uma vai ter o seu jeito. A minha história foi de parar com a fonoaudiologia e eu me encontrei nessa outra área. Então, talvez, se não fosse, né, o meu desejo de parar, eu poderia ter dado uma pausa só e ter retornado, Perfeito. ou ter diminuído o tempo de atendimento, ao invés de atender o dia todo, atender meio período. Então, assim, cada mãe tem que ver o que é necessário para ela, mas o sucesso ele vem sim, com certeza, só não querer colocar, né, a carroça na frente dos bois aí, e com paciência e com calma, o sucesso ele vem com toda certeza. E você sente falta da fonoaudiologia, de atender? Olha, a fonoaudiologia ela foi uma paixão muito forte na minha vida, né? Eu fiz a faculdade, eu gostava muito do que eu fazia, porém, eu vejo que hoje eu não voltaria. Se me perguntasse, você tem o desejo de voltar a atender? Não, porque eu realmente me encontrei em outra área já e eu acredito que é daqui que eu quero seguir, daqui para frente. Legal, falando um pouquinho de trabalho, quando nós começamos, né, se casamos em 2016, em 2017 já veio o Lorenzo, né, com 3, se eu não me engano, com 2, 3 meses você já voltou, 4 meses? 4 meses você já voltou a atender. 1 mês, Lorenzo ia comigo. Exatamente, 1 mês, né, olha lá, memória tá curta. Com 1 mês e meio, o Lorenzo já estava contigo nos atendimentos, né? Sim. Compartilha com o pessoal, né? Acredito que muitas mães, né, têm ali a licença maternidade, conseguem cumprir, e tem aquelas que não têm como cumprir, né? Como que foi a tua experiência, né, no nosso primeiro filho? Eu vejo assim, quando você é funcionário, né, CLT, você ainda tem essa questão de ter 4, 6 meses ali de licença maternidade. Quando o Lorenzo nasceu, eu era sócia em uma clínica. Então, eu não tinha essa condição de ficar parada, né? Então, quando você é dono do teu próprio negócio, se você trabalhar, você tem recebimento. Se você não trabalhar, você não tem. Então, com 1 mês, só que aí também vem essa vantagem, né? Eu podia levar ele, eu conseguia fazer uma agenda mais reduzida e eu conseguia estar com ele ali ao meu lado. Então, ficava com a secretária, eu atendia, voltava, amamentava, né? Se ele não estava muito bem, a gente dava um jeitinho, eu ia embora. Então, foi desse jeito.
Tudo na nossa vida eu acredito que seja assim, né? Não é nada fácil, mas é tudo uma forma como Deus prepara pra gente, a gente passa, supera e é muito prazeroso eu ver essa minha história, que eu vivi tudo isso e graças a Deus tenho uma gratidão enorme, assim, por tudo que eu vivi. E você se sentiu culpada e ter que voltar a trabalhar tão cedo? Eu acho que essa questão da culpa é uma coisa que pesa muito nas mães, em todas as mães, né? Sim. A gente se sente culpada por trabalhar demais ou se sente culpada por não trabalhar. É uma coisa que eu demorei muito tempo para conseguir ficar bem comigo e aceitar, né, como eu ia fazer. Na verdade, eu acho que a gente demora, às vezes, para enxergar o que é melhor pra gente, né? Então, eu tive um tempo que eu queria trabalhar muito, visando mesmo, a gente tem essa mania de querer uma independência financeira, que a gente fala, e eu não enxergava que eu tive sorte desde muitos, né? Sorte, quando eu digo sorte, é sempre, gente, é preparado por Deus. Eu falo que a sorte a gente denomina como sorte, mas eu falo que é Deus que prepara tudo. Então, o Rodrigo, ele sempre foi provedor dentro de casa, então se eu não trabalhasse, não ia nos faltar. Mas eu tinha aquela ânsia de querer algo a mais, de querer ser independente. Eu comecei a trabalhar muito nova, desde os meus 13 anos, então eu queria ter a minha renda e até mesmo algo que é imposto aí, né? A gente vê muito, tem que ser independente, não pode depender do marido e tudo mais. E isso tinha um pouco dentro de mim, apesar de não ter vindo enraizado da minha família, que minha mãe nunca me ensinou isso, mas o mundo colocava isso, né, na minha cabeça. Então eu vejo que por um tempo eu ainda fui dessa forma. E isso acabou me prejudicando bastante, porque daí eu trabalhava, me sentia culpada por trabalhar. Com 6 meses, eu coloquei o Lorenzo numa escola em tempo integral, né? O Rodrigo já estava vindo para Campo Mourão para abrir a franquia, e a gente ainda morava em Umuarama, e eu precisei pôr ele em tempo integral na escola. E aqueles 6 meses que ele estudou em tempo integral foi que me dilacerou, assim, totalmente. Não gosto nem de falar que eu sou emotiva e eu choro. Mas aquilo me dilacerou, porque eu não vi esse período do desenvolvimento do meu filho. Que a hora que chega, a criança já toma um banho, janta e dorme. Então, eu acabei perdendo muita coisa. Quando a gente chegou em Campo Mourão, eu falei pro Rodrigo, a partir de agora, eu não trabalho mais o dia todo. E aí, assim foi, o Henrique nasceu. Só que depois do Henrique, a gente teve uma perda gestacional e eu fiquei meio bagunçada e resolvi voltar a trabalhar. Era para ser meio período, virou o dia todo em clínica, e aí aquilo, eu entrei novamente num mundo que eu tinha falado que eu não entraria novamente. E aí eu firmei os pés no chão, joelhinho no chão, né? Rezei muito, pedi para Deus iluminar, e foi aí que eu tomei a decisão de pausar totalmente a fonoaudiologia. E comecei a trabalhar somente com o Rodrigo, ficar meio período com as crianças. Então, hoje, eles estudam meio período e eu fico meio período com eles. Só para vocês entenderem um pouco mais, pessoal, essa época que a Bel contou era lá em Umuarama, quando ela tinha clínica lá. Então, lá eu era vendedor de consórcio, tá? Pela Rivel, que para mim foi uma escola. Até agradeço pela experiência que tive. E então, nós viemos de lá para Campo Mourão exclusivamente para abrir a revista. Então aí que entra o que ela comentou também, né, do Henrico, né? Ela falou aqui um pouquinho sobre a renúncia na maternidade. Lógico que nós entendemos enquanto casal, né, que muitos casais, né, não têm essa opção também, né, de poder escolher entre meio período, entre período integral, enfim. A gente sabe que cada um tem uma condição, mas aqui nós estamos expondo a vocês, né, as nossas escolhas e também as condições que a gente tinha. Pelo fato de eu ser profissional liberal, né, eu fazia os meus horários, ainda facilitava, né, a Bel ficar meio período em casa, enfim. É dentro desse contexto que a gente quer que você entenda. E me responde uma coisa, uma curiosidade aqui. Na sua opinião, enquanto mãe, né, você acredita que as pessoas romantizam muito a maternidade? Eu acho que aí tem 2 lados. Um lado que é muito romantizado, né? A gente é muito... Redes sociais, principalmente, ensina que tem que ser tudo um conto de fadas, né? Que a vida não pode ter sofrimento,
que é igual casamento, né? Que vai chegar lá, Casa que é tudo bom. vem lá um príncipe num cavalo branco. Então, se a gente é preparada para isso, o choque é muito grande, né? Então, acredito que essa romantização, ela é ruim, porque a maternidade, ela é de sacrifícios, Sim. né? Ela é de doação, ela é de serviço. Então, não é tudo fácil, é tudo muito bom, com certeza, é tudo muito gostoso, prazeroso, mas tem os sacrifícios, a doação, o cansaço. Só que também tem o outro lado que, de um tempo para cá, estão fazendo a caveira da maternidade, né? Eu vejo que tem gente que posta como se fosse um fardo a maternidade, como se fosse só cansaço, só exaustão, só. Então, estão esquecendo esse lado do amor da maternidade. Então, existe esses dois lados. Ou romantiza demais, ou faz como se fosse uma coisa, um fardo, algo muito Sim. pesado. E, na verdade, Você percebe, tem então, que que ser as muitas duas mulheres acham que precisa se anular para ser mãe. exatamente. E não é isso, né? Não, essa questão do se anular, o que eu vejo sobre a questão do se anular? Tem gente que fala, mas vai deixar de ser mulher, vira mãe, esquece o que é ser mulher, né? Eu acho que tudo tem um tempo, claro, sei lá, com um bebê de até 1 mês, 2 meses, 3 meses, ali você Rotina vai bem intensa. precisar realmente algumas horas, né? Você não consegue, você tá se recuperando, seu corpo tá voltando, é muita coisa acontecendo. Porém, eu acho que muitas vezes, depois que passa esse período, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes é a mulher que cria uma dependência da criança e acaba jogando esse peso para cima da criança, né? Muitas vezes, eu até brinco, quantas vezes eu já vi mulher que vai deixar a criança com a mãe, né, com a avó, no caso da criança, para ir almoçar com o marido e manda mensagem perguntando se tá tudo bem. Então, eu acho que não tem necessidade disso. Pode ir para um salão de beleza tranquilo, se você tem uma rede de apoio, se você tem com quem ir, vai tranquilo, vai em paz, confia na sua rede de apoio ali e não cria essa dependência. Volte a ser a mulher que você é, né? Claro que você vai ter mais cuidado, você vai ter mais medo, porque agora não é só você tem uma pessoa que depende de você, com certeza, mas é importante que não se anule como mulher. A criança, ela não faz isso. Quem faz isso é a mãe que permite. Legal. Claro que tudo tem também, né? Tem crianças especiais que demandam Tem. mais atenção. Cada caso é um. Aqui a gente Cada um não tem tá, sua história. não tá falando que é regra Sim. para ninguém, mas isso é a nossa É a visão nossa aqui, história. a nossa história e como a gente consegue conduzir as coisas. Nós casamos, né, com a proposta de vida de estar aberto, né, à vida, receber os filhos, que não é fácil. O pessoal pergunta, Rodrigo, como que é ter 5 filhos? Né? A rotina deve ser uma loucura, e de fato é uma loucura mesmo. Aí eu te pergunto, você se arrepende em algum momento de ter 5 filhos? Jamais, jamais. É a maior alegria da nossa vida. Não consigo imaginar a casa sem algum deles. Tipo, com 3, com 4, faltaria quem ali, sabe? Não consigo. Sim. É uma alegria imensa. E para as mães, mulheres que às vezes querem ter o segundo, terceiro filho, né? Estão pensando se tem ou não tem. Fala um pouquinho também, um pouquinho das dificuldades, né? Quais foram aí as principais que você teve, né? Que nós tivemos aí algumas renúncias, né? Algumas escolhas, porque às vezes tem evento que nós somos convidados e que não é para nós, né? Então tem todo esse lado também. Então compartilha com as mulheres esse ponto que eu acho que é muito importante. Nem só evento, né? Às vezes a gente pensa até certos lugares, a gente fala, não, não dá. Os convites reduziu depois que você teve o Reduziu. quinto filho? Acabaram, né? Acho que o pessoal pensa, eu chamar eles pra almoçar aqui, vai destruir minha casa. Brincadeira. Ai, brincadeiras à parte, mas... Nossa, até esqueci a pergunta agora, olha. Sobre o 5 filhos, né? Sobre ter 5 filhos, 5 as filhos, dificuldades. os desafios Vamos lá. que né? As noites sem dormir, acho que é um exemplo bom. Né? Eu acho que isso aí é pesado. Eu sempre tive a questão do meu sono, é algo que me atrapalha bastante, porque mexe com o meu estômago, eu fico mal-humorada, mais que a fome, né? Acho que o sono
Os dois, mas Sim. o sono é mais. Sono é bruto. Mas a gente se adapta. Eu acho que Nossa, eu vejo que antes tinha uma necessidade de dormir, uma necessidade, hoje isso já não existe mais. Às vezes até a criança ainda tá dormindo, a gente já tá acordado, já tá ali na ativa. Acho que eles nos dão mais esse vigor, mais essa vida, né? A gente Sim. consegue mais. É difícil, com certeza. Quer ver quando enfileira eles ficarem doentes? E na hora de ir pra assim, escola, é legal? Na hora de ir pra escola é o caos organizado, né? É. Acho muito engraçado. Até queria um dia filmar, gente, pra mostrar pra vocês. É um caos organizado, tá? Estamos terminando de dar almoço ali, um já sobe dando banho, outro já vai arrumando a bolsa, o lanchinho. E é uma correria louca. Mas a coisa que mais alegra o meu coração é a hora que eu vejo todos indo pro carro, assim, junto. Parece que Batendo papo. batendo um papo e conversa. E mãe, deixa eu falar isso e aquilo. É uma delícia. Dá pra ser feliz e ter 5 filhos? Ah, dá, né? Eu acho que a felicidade transborda. Ó, a gente nem tá surtado, gente. Faço essa pergunta porque, onde a gente vai, né? Muitas pessoas não conhecem a nossa história. Essa é uma proposta desse episódio, né? Pra só conhecer um pouquinho de como que é a nossa rotina. É bem comum a gente ir nos lugares. Nossa, você tem 5 filhos, meu Deus! Né? Não deve ser fácil. Fácil não é, mas a gente é muito feliz, né? Com os nossos pequenos, né? São 4 meninos e uma menina. E transborda a casa de alegria, pessoal. Então existe sim a dificuldade, o momento complicado, mas tem muita alegria, muito amor, né? Isso que a gente quer transmitir para vocês também. As crianças não é um peso, né? Então é algo assim que estimula a nossa vida, e uma coisa eu digo para você, e traz prosperidade, viu? Acredite nisso. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da Maria Isabel profissional, porque senão eles vão querer... Tá, dá uma dica aí para ter 5 filhos. Como que faz 5 filhos? Não vão entrar nesse tema, né, gente? Falar, gente. E dá tempo de fazer alguma coisa? Deixa essa pergunta para você, viu? Você tá perguntando aí, como que vocês fazem com 5 crianças para ter um relacionamento entre marido e mulher? Fica com essa pergunta para você. Eu não vou responder, não. Não, eu vou responder no final, pode ser? Vou deixar um rastro de dica aí para você. Ó, a mente poluída. Então vamos lá. Fala um pouquinho da Maria Isabel, profissional. Qual que é a tua função na empresa, na Revista K? É aquela função Severino, né? Faz tudo. É isso aí, e sem salário. E sem salário, porém é mais cara. Exatamente. Né? Eu falo que eu não preciso. Hoje eu não tenho essa necessidade de ter o meu salário, né? Tudo Mas nosso. é bom ter um dinheirinho, né, pra gastar. É tudo nosso, né? Eu prefiro que seja assim. Cartãozinho. Dessa forma é melhor, né? Pelo menos não tem aquela limitação. Naquele valor. Mas eu hoje eu cuido da parte interna, né? Então eu faço o contato com os clientes, o Rodrigo traz os clientes para nós, Comercial. faz o comercial e a Você é partir o daí financeiro e gestão. eu juntamente com a Beatriz e a nossa equipe que fica lá na franquia, a gente dá sequência em todo o restante aí. Fazemos a revista chegar bem linda. O que você encontrou de dificuldade? Porque não é a tua área, né? Não foi... Você estudou fonoaudiologia e agora você se depara com o setor financeiro de uma empresa que é muito importante. Então, eu vejo que você está evoluindo muito bem. Até aproveito para deixar os meus parabéns para você aqui ao vivo, né? E eu vejo que você tem desempenhado um bom trabalho, porque fluxo de caixa ele é muito importante dentro do negócio. E o que você teve que aprender? Como que foi o seu começo, né? Eu vi que você se bateu bastante para pegar o jeito. Como que foi esse início com a parte do financeiro da revista? Ainda me bato, né? Na verdade, sim. Essa área de exatas, né? Exatas, essa parte financeira, humanas, a parte de fonoaudiologia. São 2 áreas que eu gostava muito. Porém, eu até tinha pensado em fazer contabilidade, né? Ciências contábeis. Antes da fonoaudiologia, era um curso que eu havia pensado. Mas eu fui para outros rumos. Mas eu vejo que é muito difícil. É bem complexo, né? E tem que estudar, tem que estar se dedicando, tem que ir se preparando. Mas ainda me bato bem, ainda tenho bastante dificuldade. Eu vejo que eu tenho mais facilidade no contato com as pessoas do que nessa parte do financeiro em si. Financeiro é uma parte mais burocrática. Mais burocrática e ficar
ficar muito tempo num escritório, muito preso, é algo que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu gosto de sair, bater asinha, tomar um cafezinho da tarde, bater perna, conversar com o cliente, conversar com o outro. Essa área eu gosto mais. O que a revista contribuiu contigo na relação profissional? Na sua parte, no seu desenvolvimento profissional, o que ela mais contribuiu? Olha, a revista, ela é uma escola, né? Tem que aprender de tudo, porque em relação à revista, ela é a nossa empresa, né? Então, é o nosso sustento e a gente tem um cuidado em querer trazer sempre o melhor para o nosso cliente. Então, eu vejo que ela tem me ajudado sempre querer melhorar, sempre querer buscar o melhor, porque eu quero trazer o melhor para Campo Mourão, eu quero entregar o melhor para aquele cliente que confiou em nós. Então, eu vejo que é essa busca, sabe? De estar sempre tentando encontrar o que é melhor. Tentando, se precisar ir atrás de estudo, vamos atrás de estudo. Se precisar ir atrás de pesquisa, vamos atrás de pesquisa. É equipamento, é o que precisa. Então, estamos sempre nessa busca aí. O que as pessoas não sabem, né? Vamos falar assim, vamos deixar uma dica, principalmente dos bastidores, né? A galera acha que você lança a cada 3 meses uma edição, né? Como que é ali os bastidores, a gente que tá no... Igual nós já vamos entrar no fechamento da revista, né? Conta aí um pouquinho o que as pessoas devem saber que elas não sabem aí dos bastidores da revista K. Os prazos, gente. Os prazos. Muitos clientes às vezes se assustam, né? Porque a gente está distribuindo uma edição e já está cobrando o material da próxima, a gente já está ali em busca. Começando o planejamento. Começando todo esse planejamento e agendando fotos. Ele fala, tá, mas acabou de sair. Mas essa é a questão, a gente tem prazo de gráfica, que é um prazo amplo, né? Como são muitas impressões, são muitas revistas, tem um prazo grande de gráfica e tem prazo de entrega também, porque não faz aqui na nossa cidade a impressão dessa revista, não tem aqui. E então, o que mais complica pra gente, o que a gente tem mais dificuldade é essa questão do prazo, porque é apertado, a gente precisa dar conta de entregar tudo, porque pra gente é essencial isso, entregar o trabalho, entregar no tempo certo, isso é essencial. Isso é muito importante que a Bel falou, porque nós nunca atrasamos uma edição. Nós vamos lançar agora a edição de número 35 aqui em Campo Mourão. 35 já. Sem nenhum atraso. E se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Nós trabalhamos com edital. Nós somos uma franquia. Então nós levamos de forma muito séria o prazo, para que você tenha em suas mãos um material bem feito e também que vai nos dar tempo para fazer toda essa circulação do impresso. Porque as pessoas não imaginam, mas a gente fica ali quase 7 dias fazendo a entrega da revista. É bastante tempo distribuindo para que chegue nos lugares que para as pessoas consigam, né, olhar a edição, né, ver tudo que está ali, tudo que a gente preparou para vocês. E as pessoas acham muito 5 filhos, né? Imagina se eles soubessem que a gente chama cada edição de filho, né? Tá vindo aí 35 filhos. Pra gente, cada edição, principalmente no começo, né, era só nós dois, a gente nem tinha, né, mais equipe aqui com a gente, era nós dois, e às vezes a gente rodava a madrugada trabalhando e pegando o jeito de tudo, né, até que a gente colocou tudo em ordem, a gente rodava as madrugadas, então toda vez que chegava uma edição a gente falava, olha lá, mais um parto, nasceu mais um filho. E como que tá sendo a preparação para a próxima edição? Revista K Experiência, a edição de número 35, a Maria Isabel está fazendo a articulação de toda essa novidade. O que nós vamos trazer de novidade na próxima edição? Em primeira mão para o pessoal aí. Vamos lá, em primeira mão para vocês que nos assistem. Então, vem aí um evento muito rico, um evento de network. O lançamento da edição número 35 vai ser o Revista K Experience, somente para os nossos anunciantes, para fazer muito contato, fazer muitos negócios. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades incríveis. Então, se você quiser participar, estou preparando tudo com muito carinho. Já começam a sair aí os convites, que estão sendo preparados com muito carinho. E a gente já tá dando andamento aí, já tá aí. Como o Rodrigo falou, já estamos chegando no fechamento. Então, são mais 20 dias aí para a gente conseguir entregar essa revista na gráfica e o lançamento dela vai ser incrível. Revista K Experience, líderes que fazem a diferença.
É um evento onde o nosso cliente, parceiro da revista, ele vai trabalhar a sua marca em 2 níveis. A presença estratégica na revista e também a presença no evento, que nós vamos fazer de lançamento. E só para você entender, nós já fazíamos isso antes da pandemia, tá? Então a revista, ela já tinha essa proposta de trazer o networking também. Fizemos um evento aqui em Campo Mourão em 2017 e também em 2019. Uma proposta diferente, porém já tinha esse movimento, porque nós queremos cada dia mais engajar os nossos parceiros e também fomentar o comércio, porque nós entendemos que fomentando o comércio de Campo Mourão, todo mundo ganha. E quando você olha para trás, né, já são quase 10 anos de Campo Mourão, hein? Para quem nunca imaginou que ia sair de Moarama, o ano que vem nós vamos comemorar a edição de número 40, 10 anos de Campo Mourão. Como que tá sendo? Conseguiu se adaptar? Na questão da família te batia muito. É uma correção aí, né? Não quis sair de Moarama, não. Cheguei a sair, né? É Fui verdade, morar em Curitiba. Morei 10 meses em Curitiba, isso antes do nosso matrimônio, né? Depois voltei pra gente firmar ali, começar o nosso namoro, noivado. E aí nos casamos. Mas realmente a gente não tinha pretensão, nossa família toda de Moarama, né? Sim. E Todo mundo lá, a galera. todo mundo lá. E realmente, os primeiros anos isso bateu muito forte, né? Eu sempre fui muito apegada à minha família. Somos em 5 irmãos também, tá aí a família grande. Então a gente se reunia sempre e isso ainda me faz falta, às vezes, os domingos, que tava todo mundo junto. Mas estamos bem, graças a Deus, a gente se acostuma. E agora nós temos a nossa família grande aqui também, né? Eu falo Sim. que só nós aqui de casa já é uma festa, né? Os meninos adoram um churrasquinho e já é um encontro de família grande, só nós aqui de casa. Vou te fazer uma pergunta aqui sobre filho não é hóspede em casa, né? Explica aí essa teoria pra galera. Isso é uma coisa que eu uso muito aqui em casa, gente. Filho não é hóspede. Não estão num hotel, não estão num resort, né? Eles precisam ajudar, eles precisam colaborar. A criança, desde quando começa a dar os passinhos, ela precisa colaborar dentro de casa. Isso é importante não só para o desenvolvimento da rotina de casa, mas também para o desenvolvimento da criança. Ela criar responsabilidades. Então, aqui em casa, todo mundo tem suas tarefas, de acordo com cada idade, mas cada um já sabe o que tem que fazer. É trazer roupa suja, é levar para lavanderia, é guardar louça, é colocar a mesa, né, do almoço, do jantar, enfim. Eles têm cada um, os pequenininhos já juntam os brinquedos, já leva a fraldinha suja pro lixo. Cada um tem seu compromisso aí. Não podemos criar hóspedes dentro de casa, né? Exatamente isso. Eu tô variando bem as perguntas, galera. Como eu conheço a minha patroa, né? Sei que ela é muito emotiva, então eu tô dando uma variada aí pra ver se a gente consegue levar até o final sem ela chorar, hein? E é difícil. Será que vai conseguir? Eu acho que não. E fala pra turma aí, teve algum momento aí que o cansaço, né, foi superior ao casal, né? Nossa, teve sim. Muitas vezes a gente chegar num esgotamento, assim, eu acho até. Tanto em partes, algumas vezes do trabalho, algumas vezes, né, logo que eu ganho neném ali, então ficava num esgotamento muito grande. Até por a gente não ter uma rede de apoio aqui, né? Como Perfeito. a nossa família é toda de fora, então a gente acaba sendo eu e o Rodrigo. E a gente nunca pôde parar, porque a empresa também somos eu e ele, então depende da gente. Então é tudo muito ligado e a gente teve sim muitas vezes de esgotamento, até vezes que até falava pra ele, eu falava, eu não vou mais te ajudar, contrata alguém, se vira, põe alguém no lugar, eu vou ficar só em casa. Teve umas Então, brigas assim, feias, né? teve umas brigas bem feias já, mas eu acho que o importante é que a gente sempre sentou, conversou, descansou, a hora que precisa descansar, descansa e volta. Acho que isso é diazinho de férias. importante. Um diazinho de férias, nem seja 2, 3 dias, mas isso é importante. Legal. Sobre a rotina, né? Como separar? Né? Explica pro pessoal, né? Porque às vezes a gente já entrou nos atritos, né? Lá atrás tinha mais atrito, né? Hoje já não mais. Então a gente tem a gente tem uma sintonia muito legal em relação a isso, né? Como que é separar a parte da rotina da família e a rotina do trabalho? Eu penso assim,
quando a gente tem clareza dos papéis, as coisas acontecem de uma forma mais leve e mais natural. Não tô dizendo que é fácil, mas elas acontecem de uma forma mais leve e mais natural. Por exemplo, a gente sempre teve em mente que, para mim, primeiro tá Deus, depois vem o meu esposo, depois vem os meus filhos, a casa e por último vem o trabalho. Já para o meu marido é o contrário, vem Deus, a esposa, os filhos, aí vem o trabalho e depois a casa. Porque ele tem que prover para nossa casa. Então, se os dois estiverem com mais atenção na casa, na rotina ali, o trabalho pode não fluir. Então, um fica mais firme no trabalho, o outro tá mais firme ali na rotina. Claro que nenhum abandona nenhum nem o outro. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer a nossa parte no trabalho e ele não vai fazer a parte dele na casa. Então, ele me ajuda, ele, né, faz a parte dele. Não gosto muito dessa parte do me ajuda, é hábito de dizer, mas cada um faz a sua parte, ele faz a dele muito bem feita. Parabéns, até vou elogiá-lo em público, porque realmente o Rodrigo é um excelente pai, é um excelente marido, e ele faz a parte dele dentro de casa. Então, eu acho que quando a gente tem essa clareza dos papéis de cada um, e cada um consegue daí desenvolver o seu papel, as coisas conseguem fluir. Dá banho, troca fralda. Dá banho, troca fralda, faz janta. Esse homem, gente, não vou elogiar muito, até vestido de noivo, vai que, né? Isso eu falo, pessoal, eu não falo com vergonha, não tenho vergonha nenhuma, né, de falar que eu ajudo em casa, que eu troco fralda, que eu ajudo a fazer janta, que eu ajudo a limpar a casa. Também não falo como mérito, né? Nossa, eu sou o fodástico. Na minha visão, casamento é uma parceria. Então, se você tem uma parceria com a tua esposa, quer ter um casamento saudável, né? Antigamente, né, a gente ouvia falar muito que a mulher trabalhava dentro de casa, né? E o homem só trabalhava fora, né? Eu não penso assim. Eu acho que quando os dois trabalham, né, tem que ter essa parceria também dentro do lar, né? Tem que se ajudar até mesmo para não sobrecarregar a esposa. Então, os parceiros aí, meus amigos, podem me cornetear, não tem problema nenhum. Para mim, eu vejo dessa forma. Casamento é parceria, é diálogo, é conversa, é ajuste, né? Porque eu e a Bel somos pessoas diferentes, né? Normal. Totalmente. A gente era um oposto do outro e assim a gente vai se entendendo. E graças ao bom Deus aí fizemos 10 anos de casados, né? Esse ano. E vamos tocando a vida aí com muito amor, felicidade com as crianças. E eu deixo essa dica aí para você, homem, que é machista, não seja machista, né? Ajuda a tua esposa, dá uma mão para ela, né? Ajuda ali, principalmente quando tem filho. Os primeiros 3 meses é muito importante, porque o hormônio da mulher, o bicho pega. Então a dica paciência. Você meu companheiro. fazendo já vai ser difícil. Se você já os tá hormônios certo. bagunçam e o trem fica doido. Mas assim, se você não fazer, vai ser pior. E se você tá certo, você vai estar errado, mas você tá certo, cara. Então tenha paciência. Então é a dica que eu deixo aí para você. E você só tem a ganhar, gente. Pode acreditar que quando o esposo, né, ele dá essa mão para a esposa, ele não sobrecarrega ela, com certeza ele só tem a ganhar. Não é? Legal. Olha que esposo feliz, olha esse sorriso. Pra mulherada aí, Maria Isabel, a mulherada, a gente percebe, né? A gente recebe muito, inclusive os amigos, né? O pessoal tem medo de ter filhos, né? Principalmente é um combate pra mulher também, porque eu já escutei, você tem bastante filho porque não é você que carrega, né? É tua esposa que carrega 9 meses, né? Legal, né? Realmente é uma parte de um amor tão grande, né? Que, como diz a nossa catequista, né? Dentro da mulher tem a fábrica da vida, né? Dá. E fala para aquela mulher que às vezes tem esse desejo de se abrir de fato à maternidade, aceitar os filhos, né? O que você diria, né? Numa palavra de ânimo, né? Também sem julgamento, né? A gente não está aqui para julgar ninguém. O que você diria para essa mulher que às vezes tem esse desejo de ser mãe, porém a vida do Instagram, da influência que ela acompanha, fala que não, você tem que viver para você, né? Sozinha você vai ser feliz, né? Nada contra. O que você diz para essa... Vamos lá, uma coisa que eu tenho muito dentro de mim é que Deus, ele não honra conquistas, ele honra renúncias. Então eu acho isso muito forte, é uma palavra que eu ouvi há muito tempo atrás e isso eu carrego dentro de mim. A maternidade é isso, ela é renúncia diária, né? Você vai renunciar a muitas coisas, com certeza.
mas Deus te dá com tanta abundância tudo a mais que é assim incrível. Eu até não gosto quando, né, o Rodrigo uma vez me contou que falaram pra ele, você só tem esse monte de filho porque a sua esposa carrega, né? Eu falo, gente, é como se fosse um fardo, e não é. A gente optou por ser aberto à vida, até uma coisa que gera muita curiosidade, nós sermos E abertos Deus à nos vida. ajuda, não só depende de ti. Exatamente, não é porque nós Somos somos fortes demais. fortes. Não, nós não somos fracos e muito, né? Mas a gente pede sempre a ajuda de Deus e Ele nunca nos desamparou. Então, esse ter os filhos, pra gente não é um fardo, a gente não vê como um fardo, a gente vê como uma alegria, como uma bênção realmente que Deus nos dá, né? E até eu fico pesarosa porque eu vejo tanta gente que quer ter filhos e não consegue, né? E às vezes pessoas falando que só tive uma porque dá muito trabalho. Meu Deus do céu. Então, assim, acaba passando para essa criança que ela é um trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente passa para os nossos filhos. Se eles são realmente bênçãos na nossa vida, se eles sentem isso, sentem que são amados, ou se eles sentem que eles são uns pesos na nossa vida. Acho que isso é um cuidado que nós, como pais, temos que ter muito cuidado para não passar esse peso para eles. Para aquela pessoa que está se perguntando, nossa, quem que é o principal exemplo da Maria Isabel? Nossa Senhora. Você tá querendo que eu choro. Eu fui deixando pro final. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quer fazer outra pergunta? Depois volta. Mas meu maior exemplo é a minha mãe, com certeza. É um pouco difícil ainda, né, falar dela. Ainda não tem 1 ano que ela faleceu. Mas a minha mãe é o exemplo de mulher mais forte que eu já vi na minha vida. Então, a minha mãe, ela passou por 8 abortos. Tem 5 filhos vivos, né? Nós somos em 5 irmãos, mas éramos para ser em 13. E eu vejo que ela me ensinou tudo, assim, o que é essencial da vida, eu aprendi com ela. Então, ela é meu exemplo. Ela nunca quis ser maior que ninguém, ao contrário, ela sempre foi aquela pessoa que serviu, sempre teve ali só nos bastidores, e eu acho isso incrível, o quanto ela foi incrível como mulher, como mãe, como tudo, o quanto ela ajudou de pessoas, né, nos seus compromissos. Ela foi catequista na igreja, então assim, o quanto a pessoa ela ajudou com seus conselhos e muitas vezes só com o seu modo de viver. Sim. Então, eu acho que o meu maior exemplo... É o principal exemplo. Exatamente. Né? Meu maior exemplo, assim, sem dúvidas, é a minha mãe. E sempre foi inspirada por Deus, né? Ela sempre teve a vida muito pautada em Deus. Então, isso é... Pessoa simples, de um coração enorme. Simples e um coração gigante. Legal. E o seu pai também? Nossa, meu pai é outro exemplo, né? Até hoje, ele é catequista, ele se doa pela igreja para levar o evangelho adiante, né? Então, é outro exemplo aí de fé também incrível. Sempre que eu penso em fé, eu penso no meu pai, e às vezes até algumas decisões que a gente quer tomar, a gente pensa, né? E aí, o que ele falaria? Como que ele agiria? E muitas vezes a gente liga, pergunta e conversa com ele, porque realmente é uma pessoa que tem uma sabedoria que não vem do mundo, ela vem de Deus mesmo. São pessoas que não estudaram, né? Meu pai e minha mãe não teve a oportunidade de estudar muito, estudaram até a 4ª série, mas o meu pai ainda, né, vivo, graças a Deus, é uma pessoa extremamente sábia. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente recorre a ele. Legal, dando um tempinho aí para você se recompor, né? Lógico, eu tenho muitas boas lembranças da minha sogra, né? Passamos um bom tempo aí, acho que uns 10, 12 anos, né? Tive o prazer de conviver com ela. De fato, isso que a Maria Isabel falou, né? Muito verdade, né? Um belo exemplo de vida para nós, né? Para mim foi um presente ter a minha sogra em todo esse período aí. Né? Foi uma mãezona para mim. Eu que perdi minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 21 anos, de 20 para 21, e hoje eu já tô com 35, então fez 15 anos, 15 anos que minha mãe faleceu. Então passa muito rápido. E quando se fala em futuro, né, prosperidade, quando você olha para frente, né? Já falamos um pouco da nossa história, da nossa rotina,
abrimos aqui bastante coisa da nossa vida pessoal também. O que você está planejando, né? Quando você olha para trás, né? Igual você falou, né? Muita coisa boa aconteceu, né? Deus foi muito bom conosco, né? E quando a gente olha aí para frente, o que você espera aí dos próximos 5 anos, 10 anos, talvez? Vamos lá. Eu espero cada vez, né, conseguir melhorar, que eu acho que a gente tem que buscar cada dia ser melhor, então eu espero isso, espero cada vez me aperfeiçoar como mãe, né, ser uma mãe melhor. E empresa, buscar o crescimento, tanto nosso quanto dos nossos, de quem confia em nosso trabalho. Eu acredito que isso é essencial, a gente busca sempre esse crescimento, tanto para nós quanto para quem está junto de nós. E o pessoal ficou curioso. Porque quando eu falei em futuro, alguém deve estar perguntando, vai ter mais filhos? Essa pergunta não para, Essa vem pergunta sempre. não para. Como que é receber essa pergunta quase todos os dias? Gente, pra mim é tranquilo, porque assim, como a gente é muito bem resolvido quanto a isso, é da vontade de Deus. Se ele achar que a gente merece não, porque merecer a gente não merece nada, né? Mas se for da bondade, da graça dele, ele confiar mais filhos a nós vamos receber com muito amor e com muito carinho. E você com está certeza. preparada para ter mais filhos? Agora não. Mas Deus sempre me prepara. Viu, gente? A gente Eu também. não tenho. A gente tem medo, a gente tem. Não, com certeza. Nós a gente temos tem medo de ficar medo. doido, a gente passa por tudo isso. A gente não é. De fé. A gente não tá lá no altar, não, tá, gente? A gente é pessoa normal, a gente é humano, a gente sente tudo. Mas Deus sempre capacitou, Deus sempre mandou e sempre deu tudo certo. Então a gente confia plenamente que se ele mandar é porque ele acredita. Nosso papel é só confiar. É só confiar e aceitar. E aceitar e tocar pra frente. E o que você mais gosta aí de fazer nas horas vagas? Que hora vaga? Sempre tem um Que hora vaga, né? Vamos começar por aí. Mas olha, eu não sou muito de sair, de falar que gosto de festa, não gosto, gente. Já foi minha época, foi lá quando a gente se conheceu, a gente tava nessa época e eu já nem era muito, nem gostava tanto. Sempre fui mais um churrasquinho em casa. Eu também não. Esse é assunto para outro podcast. Mas eu gosto muito de um cafezinho, sair tomar um café, conversar, fazer um churrasquinho em casa. Isso é o meu lazer. Não gosto muito de ficar assistindo, não sou de muita série, às vezes um filminho, beleza. Nada que prenda muito tempo ali. Até porque a gente não tem muito tempo, né? Uma série a gente às vezes leva 6 meses, 1 ano se for assistir. E quando dá, né? E quando dá ainda, se der. Se fosse para você renunciar a alguma coisa hoje, né? Você estaria disposta? Eu acredito que renúncia, a gente como mãe, a gente faz todo dia. É Se todo Deus te bendito pedir, dia. só eu vou ter que fazer uma renúncia. Eu acho que tudo que vem dele, eu aprendi a confiar que é o melhor. Então, eu muitas vezes bato o pezinho ali, mas penso e falo, não, se realmente vem de Deus, vambora que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Isso eu aprendi a ter a confiança muito forte. Tudo que vem de Deus, que é a iluminação de Deus, dá certo, não tem erro. E na sua ótica, qual conselho você daria para um casal que quer trabalhar junto? Isso é boa, hein? Se prepara antes. Prepara o psicológico. Alicerça o matrimônio certinho ali na rocha, coloca tudo muito bem estabelecido para que as coisas da empresa não possam afetar o matrimônio. Porque é difícil, mas dá certo, né? Nós somos prova viva. Exato. Com o tempo a gente passou por muitas coisas difíceis. Muita aprovação. Muita coisa. Dificuldade. E assim, você aprender também, né? Porque assim, você trabalha e se você... Vamos lá, deu alguma coisa ruim na empresa, você tira umas férias, você descansa, seu patrão, você volta de boa. No matrimônio, não, você vai sair de dentro da empresa, você vai estar com ele ali em casa. Vai ter que dormir junto ainda. Tem que dormir junto e nem pode dormir brigado ainda, tem que pedir perdão antes de dormir. Então você imagina, né, como que é a coisa. Então você tem que aprender a deixar o ego, a deixar a arrogância e... puxadinho, mas dá tudo certo. Dicas matrimoniais ao vivo para você. Tá vendo? Qual que é a dica que você dá para aquela mulher que tem um marido que gosta de jogar bola e ficar depois do jogo tomando uma cerveja com os amigos? Deixa ele machucar o joelho, aí ele não vai mais.
Esse foi forte, né? Até que me aguentou aqui, ó. A básica. Gente, não precisei fazer ele parar, tá? Ele parou porque ele machucou o joelho. Eu não sou a ruim da Eu história. levei uma paulada no joelho de madrugada dormindo. Ele Ele que parou porque ele quis. Mas realmente eu falava pra ele, ó, jogar bola tudo bem, Não a dá cervejinha depois não faz parte. faz Né? sim. Não faz parte. Até hoje a gente não entrou no acordo. Na Aí minha ele parou de visão, jogar bola. Como que você vai jogar um futebol depois e não vai tomar uma cerveja depois do jogo? Tá de brincadeira. Exato, volta pra casa, tem os filhos, Não. tem a esposa, vamos embora. Levar os meninos também. Você é muito ciumenta, Marisabel? Não, sou controlada. Tô vacinada. Imagina, hein? Já fui. Já fui ao extremo de ciúmes. Mas hoje não, hoje eu sou bem tranquila. Conta aí alguma coisa marcante da tua vida, algo mais aleatório, fora de matrimônio, fora de filhos, né? A gente falou bastante de filho. O que aconteceu, um fato que aconteceu contigo aí? Ixi, meu Deus. O pessoal Sobre o precisa quê? saber aí. Socorro, sobre o quê? A vida é resumida em filho e casamento, né? A gente vive nisso, né? É empresa, casamento, filho. Legal. A gente vive aqui nisso, então não consigo lembrar de nada assim que seja muito marcante. Só os acontecimentos mesmo normais da vida. Da Legal, acho que rotina. perguntei tudo pra você. Teria mais alguma coisa pra dizer pras mulheres, pras mães, pros nossos clientes da revista K? Você que trabalha ali trabalha nos bastidores. Fala, vamos marcar foto aí, galera. Me respondam. Ai, mas vamos lá, gente. Eu acho que uma coisa que é muito importante também é uma outra frase que eu carrego, algumas coisas que eu carrego na minha vida e que me ajudam muito, né? É que muito custa o que muito vale, né? Então, quando você faz a opção de ser mãe ou de ser empreendedora, enfim, de ter algo, no caso, filhos, empresa, você tem que saber que aquilo vai ter um custo, mas que vale a pena, né? Que é justo que muito custe o que muito vale. E outra coisa que eu aprendi na minha vida, assim, que foi até com essa história de vida dos meus pais, foi que a vida, isso o meu pai falava sempre, a vida não é o que a gente planeja. A gente cresce acreditando até desde muito pequeno, o que você vai ser quando crescer, o que você quer. Então, assim, a gente cresce já sonhando com tudo e fazendo o plano desenhado da nossa vida. E Como tudo era o bem. seu projeto de vida? Ixi, nossa. O que você sonhava Posso ser? só finalizar aqui um pouquinho? E tudo bem a gente planejar a nossa vida. O que a gente não pode ser é engessado, que quando algo foge daquilo, sai daquela rota, a gente se frustrar e não aceitar, e aí vem os problemas. A pessoa não aceita a história, não aceita a vida, então isso é uma dificuldade grande. Aceite as mudanças, aceite o que tá vindo, que com certeza vai ser melhor, né? Então, assim, quando eu me imaginava lá, vamos pra época Quando você de brincava de estudante. boneca lá, o que Nossa, você queria isso faz ser? muito tempo, acho que eu nem lembro, nem queria ser nada. Mas vamos lá. Quando eu já estava na faculdade, né, eu tinha planos, tanto que eu fui para Curitiba, entrei trabalhar numa multinacional. Então, assim, tinha projetos, provavelmente ficaria ali um tempo, depois iria para uma cidade maior, né? Tinha planos de carreira profissional, né? E quando eu pensava em casamento e em filhos, sempre pensei em me casar, e isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, esse desejo do casamento, da família, mas eu não me imaginava com mais de 3 filhos. Mesmo tendo sido criada dentro de uma família que ensinava que os filhos são Deus quem manda, né? Que não é a gente que escolhe quantos filhos a gente vai ter, que é Deus quem manda. E mesmo assim, eu não me imaginava. Muitas vezes eu olhava aquelas mães lá com 5, 8 filhos, eu falava, eu não quero. Meu Deus do céu, imagina só. Que loucura. Eu era essa pessoa que falava, nossa, que loucura. Então, assim, eu tinha esses planos pra minha vida. E aí Deus vem e desenha um plano totalmente diferente, né? Eu nunca imaginei que eu ia parar de atender, que eu não ia ser fonoaudióloga mais. E aí veio, Deus mudou o plano, mandou os filhos, se for mandar mais, tamo aí para receber também. E assim, eu vejo essa graça, que tudo é melhor do que um dia eu pude sonhar para minha vida, né? Então, mandou o Rodrigo pra minha vida. Diz o nosso compadre Baby que eu salvei você. Ah, é? Você não ia casar tão Podia cedo. ser encalhada. Ah, muito interessante. Então é isso aí, né, minha esposa? É isso. Ah, eu tava até me esquecendo daquela perguntinha básica, né? Você é daquela religião que tem bastante filho?
Essa não falha Essa não também. falha, né? Hoje já aconteceu, gente. Já Hoje perguntaram? recém, já perguntaram. Na verdade, assim, nós somos católicos, né? Até havia comentado que esse é um assunto, né, de abertura à vida. Isso faz parte da Igreja Católica. E sim, nós somos abertos à vida e a gente vai receber os filhos que Deus preparar para nós aí. Já recebemos Participamos com do alegria. caminho neocatecumenal, Participamos do caminho neocatecumenal. junto com os nossos irmãos e irmãs. Então é isso, fechamos? Fechamos. Mais alguma coisa da empresa, da vida pessoal, profissional? Diga agora ou cale-se para sempre. Não, quero só parabenizar também, né, o Especialista Podcast, completando aí 50 episódios. Quem diria, Um projeto que nasceu no coração do Rodrigo, confesso, não estava no meu coração. Mas a gente adota, tá, gente? Quando não é, a gente adota também. E aí virou um projeto do meu coração também. Estamos aí completando 50 episódios. E junto conosco está quem? O João. Desde o começo. Gravou 50 episódios. Se Deus quiser que venha muitos pela frente, porque a nossa vida, né, tudo pode acontecer, mas estamos bem otimistas. Uma coisa que é interessante, né? A nossa vida, a gente já até, eu e o Rodrigo, a gente não faz muitos planos, porque a gente sabe que a nossa vida muda completamente de um ano pode mudar muita coisa. É isso aí. Muitas vezes a gente pensa, vamos fazer tal coisa, de repente a gente tá mudando, a gente tá fazendo outra coisa, né? Não quanto empresa, tá? Vocês veem aí, a Revista K tá aí já forte. Fazendo, ano que vem já completa 10 anos, mas a nossa vida realmente acontece muita coisa. Igual agora, estamos aí com a preparação do evento, podcast rodando, revista fechando, criança acontecendo tudo ao mesmo tempo, e tá tudo seguindo aí, a nossa rotina é essa. A nossa empresa é a Revista K, é a franquia, né? O Especialista Podcast é um braço que a gente criou, né, para dar oportunidade para os nossos parceiros de negócio, também aqueles, né, que às vezes não faz parte da revista, né? Muitos passaram por aqui, principalmente advogados, né, que é um nicho, é uma classe que nós não conseguimos, né? Não que não conseguimos, é um pouco mais complexo atender pela revista. O pessoal viu a oportunidade no podcast e veio aqui. Na verdade, a gente criou o podcast, o meu intuito, né? Trazer oportunidades para profissionais empresários aqui de Campo Mourão, né? Falar do seu negócio, falar dos seus diferenciais, contar a sua história, né? O seu case, deixar aqui muita experiência para o pessoal que nos acompanha, que são vocês. Então a nossa proposta é trazer um conteúdo de qualidade, né, para você mourãoense ou que acompanha nosso de outra cidade aí, às vezes tem uns parentes que vê fora, né? Mas o intuito é fortalecer o nosso comércio local. Nós acreditamos em Campo Mourão, estamos felizes aqui, né, Ben? Não pensamos em ir embora, falar, vocês pensam em voltar para o Moarama? Não faz parte do nosso plano. Criamos né? raízes. Estamos aqui, criamos raízes, os filhos estudam aqui, a empresa está bem estabelecida, né? Que alegria também ver Campo Mourão crescer, indo muito bem, construção civil, né? A parte da agricultura, que hoje é o nosso polo, né? Temos aqui a maior cooperativa da América Latina, que é a Coamo. Então, somos felizes aqui em Campo Mourão, uma cidade que nos acolheu. Então, eu gostaria também de estender o meu cumprimento, né? Agradecer você, nosso cliente, nosso parceiro, nosso amigo, né? Que a revista trouxe para nós muitos amigos, né? Muitas pessoas boas, né? Somos gratos a Deus, né? Por proporcionar, por apresentar tanta gente boa que acreditou no nosso potencial, acreditou no nosso trabalho, confiou, né, a sua empresa na nossa empresa, esse é o principal, né, e investe em nós, né, confiante aí, e a gente, com toda certeza, pode ter certeza disso que eu vou falar agora, nós queremos sempre o melhor, a prosperidade para o nosso anunciante, para a pessoa que confia em nós. Nós rezamos para que a nossa empresa vá bem, também aqueles que estão conosco também vá bem. Então esse é o nosso desejo para você e para todos os empresários aqui de Campo Mourão. Sabemos que hoje o comércio ele oscila muito, né, entre altos e baixos, mas a gente deseja aí que todos os empresários que levam sustento para tua casa, geram emprego, faz o país rodar, né, invistam aqui na nossa cidade. Também eu faço esse apelo, né, invista aqui, consuma aqui,
né? Isso é importante para fazer o comércio girar e todo mundo ganha. Com certeza. É isso? Fechou? É isso. Espero que tenham gostado, né? Que possa ajudar aí as mães que estão pesarosas com a maternidade ou com como conciliar tudo isso, o trabalho e a maternidade, que possa ajudar vocês de alguma forma. E se quiserem conversar, quiserem saber um pouco, tiver alguma dúvida, quiser alguma dica, é uma pergunta que rola muito, né? Dá para dar conta de tudo? E aí, dá para dar conta de tudo? Dá. Hã? Dá. Vai dando. Vai dando. Vai dando, né? Vamos indo uma coisinha de cada vez para não apavorar. Cansou, senta e descansa um pouquinho, levanta e continua caminhando. É isso aí. Então esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Com muita alegria, trouxe aqui a minha esposa para vocês, né? A mulher da minha vida, minha parceira, para contar um pouquinho da história dela, da experiência dela enquanto mãe, enquanto empresária e também enquanto esposa do Rodrigo, né, que é um cara acelerado, né, muito gesticulador, conversa com as mãos. E escuta Zezé há 10 anos. Foi tocar na ferida. Ininterruptamente. 10 anos escutando Zezé, hein? 10 Legal, anos né? Eu escutando gosto, Zezé. eu não De enjoei ainda casado, não. né? Fora o tempo do namoro. Mas o importante é que eu não menti. Verdade. Eu já sabia que eu Isso escutava aí. Zezé. E é melhor, né? Ah, o Zezé de Camargo, não vou nem entrar no assunto, que vai dar mais 1 hora de podcast, tá? Hoje é sexta-feira, que nós já vai colocar aquela gelada e vamos curtir um Zezé. Gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Episódio de número 50 para vocês, preparado com muito carinho pela nossa equipe. Agradeço também aqui o João, que está conosco desde o começo. Meu irmão, obrigado pela parceria, que a nossa parceria continue aí por muito tempo. É um cara que é o nosso braço direito aqui. O cara é bom. Então, se você precisa de vídeo, fala com o João. Até rimou. Fechou? Episódio de número 50. O Especialista Podcast. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Tchau!